Sekai Haruwardo, Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde hoje irei falar o que eu achei, como foi e o que eu gostei sobre o episódio número 6 da segunda temporada de Dr. Stone, por conta de que o Império Tsukasa subestimou o braço direito do nosso amado Sengoku e tiveram preço a fuga concluída com perfeição, proporcionando o melhor episódio dessa temporada até o momento atual, na minha opinião. Enfim, meus queridos, eu acho que se o Chrome tivesse abrido a boca e talvez tivesse demonstrado sua importância, que ele é meio que o discípulo, o aprendiz do Senko, eu acho que o Tsukasa talvez teria ficado mais precavido. Mas como ele só viu que era um aliado, não sabia o grau de importância do Chrome, abaixou a guarda, tá aí. Pra todo caso, a gente viu que a soberba colocada nesse episódio é interessante, porque conforme as pessoas se acham por terem conhecimento do tempo da atualidade, da modernidade, se acham superiores, demonstra que eles são falhos, porque foi por se achar superior que ele acabou, digamos que, abaixando a guarda pro Chrome. Então foi interessante a derrota do Yo diante do conhecimento das técnicas e das ilusões que o Chrome proporcionou com toda a sua experiência nesse tempo todo ao lado do reino da ciência. Seja com Gen, seja com Senko, seja com sua experiência própria. O que eu posso dizer é que foi um episódio muito bom, eu acho que foi o pico alto de desenvolvimento, exclusividade e protagonismo para o Chrome em toda a obra de Dr. Stone. Esse episódio foi um dos picos altos. E eu acho que é aquela questão, Dr. Stone nos mostra até uma lição para nossa vida, que eu acho que é a lição do Senpai aqui, através do episódio mais recente, que você já deve ter notado desde o início, já deve prestar atenção. Nunca se ache superior, você pode ter conhecimento, mas a partir do momento que você acha que o seu conhecimento é maior que o conhecimento de uma pessoa, você vai estar abaixando a guarda ou vai acabar caindo de um lugar muito alto diante da pessoa que você menosprezou. Então é uma lição de vida que todos devemos ter cuidado. Você achar que é o cara, que é a garota, que tem conhecimento, eu acho muito ok, realmente. A gente, digamos, se aprende algo, se estuda, a gente pode se achar, caraca, eu acredito que eu sou bom porque eu tô me dedicando. Eu acho que desse grau assim de humildade, tentando reconhecer o próprio esforço, não tem problema. Mas a partir do momento que você menospreza o esforço alheio e o conhecimento alheio, é algo preocupante que talvez você tenha que mudar na sua vida, ao seu redor, na sua personalidade. Então eu acho que é interessante porque o Dr. Stone meio que me deu uma lição assim desse episódio, e eu acho que é legal compartilhar, digamos, um ensinamento de certa maneira que o nosso querido autor colocou na obra e que foi adaptado de uma maneira perfeita, né, no contexto do episódio, diante do episódio que o Chrome teve que ensinar uma peça e através do papel que foi desempenhado, ele conseguiu ter sucesso. Então foi perfeito. Mas, para todo caso, acredito que eu vou falar muita coisa desse episódio, algumas cenas de destaque, como ele rolou e o que eu gostei. Então eu agradeceria se você desse like no vídeo, que você comentasse o que você achou do episódio, qual foi sua cena favorita e que você compartilhasse o vídeo com um amigo, com uma amiga, com a amante, com a casada, com o irmãozinho, com a família inteira, caso seja fã de animes de Dr. Stone, porque isso vai ajudar bastante. Mas compartilhe o vídeo com aquela pessoa que você acha que vai ver o canal, que vai ver o vídeo de Dr. Stone, que vai acompanhar os vídeos. Compartilha porque isso vai ajudar bastante o canal, aumenta o engajamento. E mais uma vez eu digo, like e comentário ajuda bastante, tanto quanto o compartilhamento. Então eu conto com o apoio de vocês, eu estaria imensamente agradecido. E é isso, me fala nos comentários o que você achou desse episódio, porque agora eu vou continuar falando um pouco da minha opinião e de como rolou esse episódio, por conta de que o episódio mais recente de Dr. Stone deveria ficar conhecido como o protagonismo de Chrome surge na segunda season e o episódio totalmente fabuloso do início até o final. Começando a impressão geral clássica em torno do episódio, de algumas cenas de destaque, aquela impressão gostosa que eu quero citar alguns detalhes bacanas, vamos logo então ao início, alguns pontos principais. Eu acho que é interessante o grande ponto que o Chrome coletou, digamos, materiais para fazer uma maneira com que ele saísse daquela prisão de bambus. É interessantíssimo, meus queridos, porque eu quero que vocês tenham noção que o Chrome já tem conhecimento, né, sobre o uso do papel, celulose, digamos que os bambus, então ele já poderia pensar em alguma estratégia, porque ele já vem trabalhando esse tempo todo ao lado do Senko lá e do nosso querido Kaseki. E o Kaseki tem, né, o conhecimento sobre a importância do papel, conforme foi mostrado no episódio anterior. Então, a partir disso, o Chrome, que sempre está ao lado dele, deve ter a mesma importância, deve conhecer praticamente tudo. Porque eu acho que a pessoa que mais conhece de ciência, digamos que atualmente, se não for o Senko, é o nosso querido Chrome, que está aprendendo com ele. Então, a partir desse momento é interessante porque ele precisava de materiais, já que tinha aprendido tudo dele. A partir desse momento, vemos que ele fez uma desculpa qualquer, que ele precisava, digamos, fazer atos que todos nós humanos necessitamos fazer, e a partir desse momento é bacana, porque, digamos, se ele não fazer um xixi gostoso, ocorre que ele vai causando uma desculpa e vai colocando tudo, digamos, em cima da roupa dele. É muito engraçado, gente, essa cena, porque praticamente os guardas do Império Tsukasa, o que tem de força tem de burreza, porque não perceberam, digamos, que o pacotão dele, então é interessante isso. Chrome tava com um pacotão nesse momento, e a partir disso a gente vê que ele pensa
digamos assim, como ele pode usar isso. É interessante porque aparentemente dava a entender que ele não usaria mais, ele deixaria na prisão já que não foi resolvido, mas todos esses materiais que ele coletou, alguns deles ele levou quando ele executou a fuga. Tenha em mente esse ponto. A partir disso, vemos que ele tentou, ele ia fazer fogo para queimar o bambu, mesmo assim ele viu que não daria, ele ficou exausto. A partir desse momento, ele tinha a única esperança na bateria, mas ele não sabia o que fazer, daí anoitece e a gente vê que provavelmente a pessoa que eu cogito que entregou a bateria para ele foi o Ukyo. É interessante porque a partir desse momento ele acha que é o Taijo, como poderia ser o Taijo, mas eu tenho umas opiniões contrárias ao uso do Taijo, porque se fosse o Taijo, a gente saberia bem que não teria sido uma cena tão perfeita e detalhada, tão simples como foi trabalhada nesse episódio. Então não acho que foi a Yuzuriha, nem a Nick, nem o Taijo. Eu acredito que o mais cotado foi o Ukyo, que já havia mentido tendo salvado a pele do nosso querido Chrome. Então a partir desse momento, como ele é um dos principais do Império Tsukasa, ele deve ter entregado a bateria. A partir desse momento o Chrome não desconfiava, ele achava que era o Taijo e o Yuzu-chan. É engraçada a imagem que ele tem de ambos, ele agradece, fica aliviado. E o mais divertido dessa cena é que, gente, ele coloca a bateria logo, digamos que embaixo das calças dele, dentro das calças, quer dizer. E a partir desse momento ele agradece e visualiza a imagem da Yuzuriha e do Taijo. E é engraçado porque, digamos, ele ficou com o pacotão de volta, né? E digamos que na região das pernas, enquanto ele pensava, e ficou muito perto da Yuzu-chan. Eu sei que é uma cena tipo de duplo sentido, é uma cena que foi só uma coincidência, mas eu tinha que falar porque foi muito engraçado. Sim, eu sou pervertido, mas não tem como, gente. Foi muito engraçada a cena. A forma como foi feita é muito proposital. Mas, pra todo caso, a partir desse momento, o Chrome consegue executar o que ele queria. Ele faz, digamos que um fogo. Porém, a faísca que ele criou com a bateria na celulose dos bambus ocorre que não é feito com qualidade e perfeição, porque ele não conseguiria fugir. Afinal, a gente vê que o Yo, que é o guarda que está responsável, um antigo policial dos tempos modernos, acaba já socando ele. Então, a partir desse momento, não adianta. E ainda tinha o perigo dele descobrir sobre a bateria. Ocorre que foi nesse momento que o Chrome usou da vantagem de ser, digamos, do tempo primitivo, o que acabou causando a sua vitória no final. Então vamos para essa parte. E a partir de agora já estamos na conclusão do episódio, meus amores, por conta de que a gente continua falando do Chrome e o ponto que fez com que ele virasse o jogo. Ocorre que como a bateria não foi descoberta e provavelmente ficou jogada em um canto, ocorre que o Chrome conseguiu esconder depois de enganar o Yo, porque o Yo viu gravetos que o Chrome havia coletado. A partir desse momento, ocorre que a forma como o Chrome havia, digamos, se portado antes de tudo isso ocorrer, é como se ele fosse um ótimo membro, usuário de conhecimento científico. E a partir desse momento, ocorre que ele é zoado, digamos que essa é a essência dele, causar fogo com graveto, algo tão primordial. Então ocorre que ele aproveita e volta para o objetivo inicial, ao invés de querer se gabar do seu conhecimento. A partir disso, ele fala coisas básicas, digamos, que como usar a água para fazer uma, digamos, enchente ou algo parecido, digamos que para quebrar os babus, ou melhor dizendo, desculpe, os bambus. E a partir desse momento vemos que foi uma ótima estratégia, porque a forma como ele falou, a forma como ele se portou, ele é alguém primata que não tem conhecimento da ciência em modos, pelas formas que ele se dirigiu. É a forma que pessoas do tempo moderno, tipo, acham, caraca, isso é muito primata, isso nem é ciência. Então é interessante porque é um tipo de conceito da ciência, só que primordial. E a partir desse momento, o Chrome pegou eles, porque ele fez o papel, ele ensinou a peça como se ele não tivesse o conhecimento científico, como se ele não fosse tão importante no reino da ciência. E a partir disso, ele conseguiu enganar todos, ele ficou a noite inteira, praticamente um dia inteiro, digamos que na prisão, ele fez, digamos que uns ótimos exercícios, porque ele refletiu a forma como ele poderia, digamos, corroer os bambus que são feitos de celulose, e a partir disso, ele tem a forma como ele vai acabar com as fibras dos bambus. Ele vai utilizar-se da bateria e da eletricidade dos fios, do composto da bateria, digamos que com líquido. A partir desse momento é interessante, porque ele faz, digamos que o próprio suor ser o líquido. E a partir disso, ele combina isso criando um alvejante que, pelos termos que foram mostrados no episódio, é o hipócrito de sódio, peço perdão se eu falei errado, e a partir desse momento, com o hipoclorito de sódio, ele conseguiu corroer os bambus feitos de celulose, e assim ele consegue quebrar, pega um bambu para si, já acaba com guardas do Império Tsukasa, ele cria ilusões e desculpas como se houvesse uma criatura dentro da prisão, e acaba que ele vai fugindo. Como ele já sabia das prisões, ou melhor dizendo, das armadilhas, ocorre que ele já tinha uma facilidade, além do fato de que
ele sempre coletava materiais do tempo antes do Senku surgir, né? Utilizando-se de bambu, saltando de rio para o outro, digamos que para o outro lado da margem do rio. Então é interessante porque o Chrome mostrou, digamos que toda a sua experiência nesse tempo todo, seja desde o tempo antes de conhecer o Senku, como o tempo que ele conheceu o nosso querido protagonista. E a partir desse momento vemos que ele teve uma facilidade muito enorme, porque o Yo tava desesperado, o Yo tava na cola dele, e acontece que tinha acabado pra ele. Porém, ele usou de uma ilusão que ele aprendeu com o Gen. Afinal, ele já tem conhecimento sobre as plantas que ele havia coletado, e ocorre que esse conhecimento é dele. Porém, a ilusão é do Gen. Afinal, ele criou uma mentira. Ele falou de pneumonia, uma doença do tempo moderno, que não haveria cura para pessoas sem conhecimento científico. Seria o fim do Império Tsukasa. A partir desse momento, Yo fica desesperado, o Chrome pega essa deixa, usa do bambu e usa o golpe que ele acabou com o Magna, o Acerta Piu Piu. E assim, ele tem facilidade e consegue executar sua fuga, chegando próximo da conclusão do episódio, porque ele volta, digamos que para a localização onde ele lembra que a Suika foi seguindo o rastro, voltando, digamos, saindo do Império Tsukasa, e a partir disso ele encontra todo o pessoal. Sim, é mostrado através de resumos bem rápidos, termos científicos pelo nosso Senku e pelo querido Chrome, na conversa deles, como eles executaram a fuga, ou como eles executariam a forma perfeita, e a partir disso conclui o episódio, porque o Chrome está do lado deles, o Império Tsukasa perde, digamos que, uma grande deixa, e assim o Senku fica mais aliviado, provavelmente porque agora ele vai poder utilizar do Sting Gorilla para outros objetivos. E com isso, é a expectativa para o próximo episódio. Sem dúvidas, um ótimo episódio para Dr. Stone, é o melhor da segunda temporada, eu diria. O protagonismo para o Chrome, conceito da ciência, tem um tempo primordial com a sua experiência através da atualização que ele ganha ao tempo moderno com o Senku. Sério, foi uma maneira excelente de fazer o Chrome conseguir fugir sozinho da prisão de bambus do Império Tsukasa. Eu acho que ele ensinou muito bem o seu papel, soube usar, digamos, de suas características, mais, digamos, seu conhecimento. Então, tudo 10, gostei do episódio. Eu acho que a expectativa criada, praticamente eu exaltei tudo que eu queria falar com vocês sobre esse episódio de Dr. Stone. Então, com isso, eu já fico hypado porque a pergunta clássica surge: Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Dr. Stone? Para o próximo episódio de Dr. Stone, eu diria que veremos aflição para Yo, que desejava ser, digamos que, um membro do grande quarteto do Império Tsukasa, um dos grandes líderes. Provavelmente Tsukasa deve falar alguma coisa rígida, mas ainda deve deixar seu peão utilizável, não vai punir. Porém, é interessante, porque Senku pode agora reformular toda a estratégia, eles vão fazer o combate. Porém, agora, ele tem, digamos que o Sting Gorilla para outra efetividade, ele não vai precisar salvar o Chrome. Então, a partir disso, vemos que Tsukasa já vai tentar prever o próximo movimento de Senku, como o próprio talvez faça mais upgrades, digamos que no automóvel deles, para acabar com o Império Tsukasa. Além do mais, a gente deve lembrar que provavelmente o próximo episódio deve focar na Nikki e companhia, porque eles devem executar, digamos que, a grande invasão já da parte de dentro do Império Tsukasa. A gente ainda tá em dúvida se vai ter alguma coisa lá da Iridian, se o game vai fazer esse plano ou não. Mas, para todo caso, tem muita coisa pro próximo episódio, é expectativa criada, e você já sabe que lançando o próximo episódio, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo de Dr. Stone, mata na!